E aí, pessoal, tudo bem? A gente está vindo aqui, Viagem Sem Script de hoje, para trazer mais um feedback igual o feedback de Paraty, só que sobre a nossa viagem para São Paulo. Isso aí. E primeiro a gente queria agradecer esses inscritos que a gente teve até aqui, né? O canal tem um pouquinho mais de um mês e a gente já está com quase 100 inscritos de uma forma orgânica, isso é muito legal. E a gente fica muito feliz em saber que de alguma forma as pessoas estão gostando, estão se interessando, né, pelos assuntos e pelas nossas viagens. E a gente queria também colocar aqui, se alguém tiver alguma sugestão, também assim, ó, os nossos primeiros vídeos foram bem à vontade, assim, Sim, né? Tanto é que a gente não tinha nem microfone, então aos pouquinhos a gente vai melhorando os nossos equipamentos. foi total o nome do canal sem script. A gente foi no Exatamente. flow ali, vendo o que a gente ia fazer, tinha várias opções de passeios e tal, mas a gente ia mais no flow conforme o dia ia levando a gente. Isso, e como a gente viu que está tendo assim bastante visualizações, novos inscritos, então assim, se alguém tiver alguma sugestão, né, alguma coisa para falar, né, deixa aí nos comentários, se tá bacana, se não tá, o que tem para melhorar, isso é muito importante para a gente e eu acho que vai nos ajudar ao Isso. crescimento do canal e trazer novos conteúdos para vocês. Com esse feedback de vocês, a gente consegue já vendo o que vocês estão curtindo, o que vocês querem ver, sugestões de outros roteiros de viagem, e tudo isso vai acrescentando no nosso trabalho. E é muito legal ver vocês interessados também no que a gente está fazendo e ter essa troca, né? Sim, a gente até fez uma live, daí o pessoal já começou a comentar, a interagir, isso foi muito legal. Mas então a gente tem só a agradecer, né, esse Isso. pequeno início, né, do canal e a gente está muito feliz com o retorno de vocês. É isso. Então, focando agora na parte do feedback da viagem de São Paulo, tem um trechinho ali da viagem que foi na ida até São Paulo, que a gente parou em Cunha. Foi um local totalmente inesperado, que a gente nem imaginava que existia, né? Sim. Muito menos de que era a capital nacional da cerâmica, que é uma coisa que a gente gosta muito. Então lá só teve surpresas positivas, assim, coisas que marcaram muito a nossa viagem. E tu quer falar alguma coisa da. Eu estava pensando aqui em como o nome do canal e como esse conceito do sem script ele foi acontecendo mesmo naturalmente, porque eu lembro que quando a gente estava na volta das ilhas paradisíacas do nosso passeio de lancha, o cara que estava, o marinheiro, né, que estava conduzindo o passeio, ele falou: por que vocês não voltam por Cunha? E a gente nem sabia, né, da Sim, existência dessa cidade, não tinha nenhum conhecimento. E aí depois a gente pesquisou e pensamos assim, olha, de repente é interessante conhecer uma outra rota, né, de retorno, porque assim, só para vocês entenderem, a gente saiu de Balneário Camboriú de carro, onde nós estamos agora, a gente já voltou para casa. Então a gente saiu de Balneário Camboriú, Santa Catarina de carros e fomos até Paraty de carro e voltamos também, né, por uma rota diferente que foi essa de Cunha. sim. Na ida para Paraty, a gente deu uma paradinha ali na Praia da Almada, em Ubatuba. Também foi um local assim incrível, marcou Uhum. muito a nossa viagem, de ter sido inesperado, de ter ido lá visitar também o centro de Ubatuba, ver É, como é o pessoal lá, as opções de passeio, as praias. E a nossa chegada em Paraty também foi muito incrível. e Ubatuba é maravilhoso, gente. Ubatuba, litoral norte de São Paulo, né? Não, a gente até quer voltar porque ficamos só 2 noites lá, mas ficou muita coisa ainda para curtir, para conhecer. E aí é isso aí, fomos até Paraty, Rio de Janeiro, né, litoral sul ali do Rio de Janeiro, e voltamos por uma serra que passa por Cunha, né, e fomos até São Paulo. Então, quando a gente chegou em Cunha, na verdade a gente não ia nem parar em Cunha, né? Nós estávamos na estrada, a nossa rota final seria parar 2 noites em São Paulo, na capital, e depois voltar para casa. Em São Paulo seria assim só para dar um passeio, né? E também para a viagem não ser tão longa e tão pesada até a nossa volta para casa. Enfim, no meio ali do caminho, chegando em Cunha, vimos uma loja falando que tinham cerâmicas, né? Paramos ali, Só que a loja estava fechada. exatamente. E aí tinha uma outra loja do lado que tinha outros itens também de souvenir, só que aí a moça falou que o pessoal da cerâmica era de Cunha, que Isso. é referência nacional, né?
Isso, e aí foi onde soubemos que era a capital nacional da cerâmica. Então a Isso. gente pensou, nossa, que interessante, que legal, né? A gente está aqui na capital nacional da cerâmica, então de repente, se a gente der uma explorada, a gente vai, enfim, conhecer coisas novas, né? E até poder trazer algumas informações para vocês. Aí foi onde chegamos no ateliê do seu Luiz, né? Isso. A gente até conheceu outros ateliês ali, só que era um trabalho mais, um outro nível. Tinha até uma que já trabalhou com cenografia na Globo, só que ainda não era o tipo de cerâmica que a gente estava procurando. E aí, quando a gente entrou na loja lá do seu Luiz, que, meu Deus, ele recebeu a gente da melhor forma possível, e a gente viu o quão bacana que ele era, que ele estava querendo falar sobre o trabalho dele, sobre a história dele, daí a gente resolveu fazer o vídeo para vocês. Isso, E a gente adorou também o trabalho dele, foi uma coisa que, nossa, trouxe um conhecimento pra gente dessa parte de cerâmica que a gente nem fazia ideia de como funcionava. sim, Então, foi muito bacana ter esse registro. A gente até conversou com o seu Luiz ali para ele ver o vídeo, ele adorou o vídeo. E saindo do seu Luiz, a gente foi na Casa do Artesão, que foi aonde aquela primeira loja que a gente tinha ido falou também que tinha a Casa do Artesão lá e que aí era um conjunto de trabalhos de vários artistas. exatamente. E assim, o que me lembra muito, né, de ter ido no ateliê do seu Luiz foi o puro aprendizado que nós tivemos, né? Porque Sim, a gente, né, sempre admirou esse trabalho de cerâmica. Então, assim, sempre quando tem lojinha, quando a gente sabe que tem algum ateliê, a gente, né, vai lá, olha as peças. Mas ali no seu Luiz, que vocês podem acompanhar no vídeo que é intitulado como Cunha, né, vocês podem buscar ali, vai ser muito interessante. Ali foi um grande aprendizado, porque ali ele mostrou todo o processo de fabricação de uma peça, a partir da matéria-prima que é o barro, até a peça final, esmaltada e bonita, como a gente vê, né, nas lojas, nas casas. Então, para mim, foi algo assim bem marcante dessa viagem. não, e o bacana do seu Luiz é que a gente não foi num ceramista qualquer que acabou de começar com essa técnica, com esse trabalho de cerâmica. O seu Luiz foi um dos pioneiros em Cunha. Sim, Então já colocou, sabe, o nível lá em cima de tipo, é um dos maiores que tinha lá na cidade. E ter conhecido o trabalho dele, a história dele, foi muito especial pra gente, marcou muito. exatamente. Então, assim, ó, o nosso feedback geral de Cunha, quem está passando por lá, né, por São Paulo, ou quem está indo para Paraty, ou voltando, ou, né, para outra região ali, mas que seja próximo, vale muito a pena. Inclusive, soubemos que tem um lavandário lá, não estava aberto no dia em que fomos, mas me parece que é um dos lavandários mais famosos que tem no Brasil. Então, assim, é só ver a data certinha, que dias e horários que eles abrem, vale muito a pena conhecer. E o centro ali, né, com a igreja, a Sim, matriz, né, é tudo muito muito agradável. muito agradável, muito bem cuidado, né? Tinha Foi um, várias opções de cafés, o centrinho ali sim, muito bem arrumado, muito limpinho. e é uma cidade E também muito fotogênica, então assim, para quem sim, curte fazer foto, fazer vídeo, né, é um lugar bem bacana. sim. Aí saindo de Cunha, chegando em São Paulo, a gente fez um roteiro mais cultural, que foi o MASP. A gente tinha também umas outras opções de locais para visitar, só que acabou não dando certo ali a questão da agenda. A gente ia ficar 2 dias em São Paulo, mas a gente resolveu ficar um dia só, né? E já saiu na manhã seguinte. Então Sim, foi um roteiro cultural bem breve e que trouxe, nossa, um vídeo bem bacana ali da parte cultural de São Paulo. A gente conheceu o MASP, a gente conheceu também o Japan House, que é um local, é como se fosse um museu ali da cultura japonesa, questão do cotidiano deles, de questão de literatura, de muita obras, fotografia também, né, muitas coisas que nesse museu. também acabam influenciando a nossa cultura, que a gente vê na TV, coisas de desenhos e tal. Então lá é um local maravilhoso. Além da arquitetura, É, o conteúdo em si do museu é uma coisa muito gratificante assim de se conhecer. sim, São Paulo foi, tanto é que quando a gente terminou o dia em São Paulo, como ficamos apenas um dia e 2 noites, né, um dia cheio, a gente terminou o dia assim exaustos, porque a gente foi em um museu atrás do outro e não só o movimento de ir em um museu, né, atrás do outro, mas também assim de tanta informação que a gente tinha com as obras, né, com as artes, Sim, com a cultura que a gente se alimentou naquele dia. Então assim, no final do dia estávamos exaustos
E foi maravilhoso, né? O MASP, gente, assim, ó, quem não conhece o MASP precisa, porque o MASP eu Precisa. acho que é uma, meu Deus, é uma joia aquele museu, né? Todas aquelas obras, aqueles artistas, né? Todo aquele acervo. E agora eles estão com um edifício, né, novo, que Isso, tinha acabado anexo. de ser inaugurado quando a gente foi. Então, assim, é mais um edifício com muita arte, muita cultura, muitas obras, muitas exposições, artistas renomados, né, desde Renoir, isso, Renoir, e assim, Matisse, movimentos antigos, sim. né, Monet, Rafael, enfim. Então, assim, é um lugar que é de encher os olhos. É muito, muito, muito maravilhoso o MASP. Eu acho que é um dos melhores museus do Brasil, sem dúvidas. Aí o prédio em si é referência no mundo inteiro, né? É uma arquitetura muito marcante. E saindo do MASP, a gente foi na Pinacoteca, É, que, nossa, tu não conhecia ainda, né? não conhecia a Pinacoteca ainda. Eu já morei em São Paulo, só para vocês entenderem um pouquinho assim. Eu morei em São Paulo, isso já faz bastante tempo, acho que uns 10 anos atrás. Não fiquei muito tempo, mas enfim, a Pinacoteca eu ainda não conhecia. É, e a Pinacoteca, a arquitetura linda, maravilhosa, era uma mistura meio rústica, meio brutalista, com o clássico, com uma coisa mais moderna, mais É, clean. E o acervo da Pinacoteca também é deslumbrante. é Sim, gigantesco, gente. São várias salas, várias instalações, milhares de obras. É um acervo gigantesco. Então, assim, nós fizemos em meio período, né, sim. a Pinacoteca, mas para quem curte mesmo arte, tirar um dia assim para, sabe, é, espairecer assim da cidade de São Paulo, porque querendo ou não, é uma cidade, é uma megalópole, né, que ela é densa, né, ela tem muita energia, muita coisa acontecendo, tem de tudo para todo mundo, né? Então assim, quem quer tirar um dia para arte, o interessante é meio que passar o dia lá, Sim. né, se preparar para tomar um café, almoçar por ali, para conhecer todas as salas Na com calma. real, a quantidade de lugares que a gente conheceu era para se fazer uns 2, 3 dias. Ah, com certeza. Se tu tira o dia para ir em um museu, tu consegue desfrutar muito melhor do que se você tá mais apurado, sabe? Como a gente só tinha um dia e tava louco para conhecer o máximo de coisas possíveis, Sim. acho que a gente ainda não conseguiu absorver 100% de tudo da questão cultural, de parar para observar cada obra, porque se tu for ver, cada obra de cada artista vai te trazer algum aprendizado, alguma coisa, vai te dar uma visão diferente do que aquele artista pensou na hora que ele fez a obra. E eu acho que merecia a gente ter ficado um pouquinho Um mais em pouco São mais. Paulo para fazer com mais calma. Inclusive, algo que me marcou quando a gente chegou em São Paulo, acho que nós chegamos, já era à noite, e assim tinha uma placa, né, dando aquelas boas-vindas da cidade, né, como toda cidade tem. Em São Paulo tinha algo escrito do tipo, viva tudo isso, sabe? Realmente, São Paulo tem muita coisa para você viver, conhecer, milhares de restaurantes, cafés, a gastronomia de São Paulo, indiscutível, né? Todos os lugares que nós comemos, tomamos café, cafeterias, restaurantes, são assim de excelência, né? Sim. A gastronomia lá realmente já é muito famosa também por isso. Então, é isso, né? Não estava no nosso roteiro também ficar muito tempo, mas foi um dia muito intenso. Foi. E merece uma volta para Ah, conhecer com outros certeza. lugares e revisitar também. O MASP eu adorei ter conhecido, a Pinacoteca eu queria ir com um pouquinho de mais tempo. Então, quem sabe a gente faz uma continuação desses vídeos também, futuramente. Isso. E esse vídeo de São Paulo também já está disponível no nosso canal, né? Fiquem à vontade para acompanhar, também para comentar. Às vezes comentar alguma, porque assim, ó, a gente sabe que São Paulo tem milhões de galerias, de ótimas galerias, né? E também não falando só da parte cultural, mas às vezes, não sei, tem algum lugar que vale a pena conhecer para, né, vocês colocarem ali para gente ou para os, né, pros inscritos. Então, apesar de ser uma cidade, né, super conhecida, assim, acredito que muitos brasileiros conhecem, ou já moraram, ou já passaram por lá, sempre tem pessoas que nunca foram, que não conhecem, que não têm noção. Então, o nosso canal é isso, é bem democrático também, e a gente leva esses lugares como se fossem novidades para as pessoas, né? Isso.
É uma forma de registrar também os momentos que a gente passa, de viagem, até para algo pessoal, assim, para estar Sim, registrado, e é muito legal que vocês façam parte disso. Então, é, por isso que a gente quer tanto que vocês deem esse feedback de comentários, isso. de sugestões, porque vocês vão estar sendo nossos amigos também, vão estar fazendo parte de cada viagem. Exatamente. E é isso aí, pessoal. O nosso feedback de Cunha, São Paulo, foi muito positivo. Né? Quem tiver a oportunidade de passear, de conhecer esses lugares que a Sim, gente falou, como MASP, Pinacoteca, a cidade de Cunha, vale muito a pena se planejar para isso. E é isso aí, a gente já está planejando novos vídeos aí que virão, né? Mais agora na região de Santa Catarina, porque agora é inverno também, então assim, a gente tem planos de ficar um pouco aqui, pelo menos um mês, 2 meses, então estamos planejando ir mais para Bombinhas, né? Fazer uns vídeos bacanas lá Praia para Airosa, Garopaba, isso aí, isso. E aí vocês vão acompanhando e também, né, curtindo, compartilhando, né, comentando, que isso é bem importante pra gente. é isso aí. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo. Até.